E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. E hoje estamos indo para o nosso segundo vídeo sobre Platão. Já falamos dos dados biográficos dele no outro vídeo, alguns problemas envolvendo a obra platônica de uma maneira geral, a questão dos diálogos, etc, etc. E agora a gente vai falar sobre as questões metafísicas. Esse provavelmente vai ser o maior vídeo sobre o Platão, e com certeza o mais complexo, se não for o maior em questão de extensão, com certeza vai ser o mais complexo, o mais difícil. Então eu peço a paciência de vocês aí, que vocês permaneçam e tentem entender bem aqui o que o Reale está falando, ok? Então vamos começar. Bem, o que vai caracterizar o pensamento do Platão propriamente dito, o que vai diferenciar o Platão da tradição que o precedeu, e é uma outra forma de perguntar a mesma coisa, né? O que vai fazer com que o Platão seja tão importante, né, daí para frente? Né? Por que até hoje a gente fala de Platão, por que até hoje a gente estuda Platão, e por que até hoje isso que ele escreveu é muito importante? Vai dizer o Reale aqui que a resposta para todas essas perguntas é a seguinte: enquanto os pré-socráticos, os naturalistas, estavam buscando as causas das coisas através de outras coisas materiais, então sempre tentando reduzir tudo ou à água, ou ao fogo, ou algum elemento nesse sentido, o Platão vai se fazer a seguinte pergunta, né? Será que as causas de caráter físico-mecânico são as verdadeiras causas? Ou, ao contrário, constituem simples concausas, né? Ou seja, causas a serviço de causas ulteriores e mais elevadas? Então, o que o Platão vai colocar em questão é se, de fato, essa busca por uma causa material, uma causa física, realmente faz sentido. Ou se a causa das coisas físicas que nós vemos, na verdade, está numa realidade anterior a essa realidade física. Bom, se você já ouviu falar de Platão, você sabe que ele vai dizer que não é possível explicar os fenômenos sensíveis apenas recorrendo aos fenômenos sensíveis. Você não pode explicar a materialidade em decorrência da própria materialidade. Então você vai precisar recorrer a uma realidade anterior, que seria a realidade das ditas ideias. A gente está acostumado a ouvir falar do mundo das ideias, o mito da caverna, etc, etc, do qual a gente vai falar depois. Mas, enfim, a resposta então é essa, né? Ele vai rejeitar essa proposta naturalista de tentar entender o mundo através das causas naturais e vai começar a entender isso apenas como causas intermediárias, como talvez o meio pelo qual essas causas supremas operam, que são as ideias. Ele vai dizer aqui que na imagem platônica, a primeira navegação simboliza o percurso da filosofia realizado sob o impulso do vento naturalista. Então as pessoas naturalmente vão lá e como que automaticamente vão tentando explicar as coisas em razão de outras coisas, nesse sentido físico, né? Eu explico algo em decorrência de outro algo, em decorrência de outro algo, e vou sempre buscando a causa natural. Agora, a segunda navegação, que é um termo super famoso aí para quem estuda Platão, representa, ao contrário, a contribuição pessoal do Platão, a navegação realizada sob o impulso de suas próprias forças, ou seja, em linguagem não metafórica, sua elaboração pessoal. Então Platão vai ser o primeiro cara que, no linguajar dele, vai fazer a segunda navegação. Né? O que isso significa? Como é que funciona essa metáfora? Quando você está num barco, o barco está se movendo em decorrência do vento que bate nas velas e leva como que mecanicamente o barco para frente. Então, assim que funciona para o Platão o pensamento dos naturalistas. Né? Um pensamento que está sendo conduzido pelo vento. Mas chega um momento que talvez o vento não seja mais o suficiente e que o barco entre numa calmaria ou alguma coisa do tipo e ele não consiga avançar, não consiga continuar indo para frente. Então é necessário fazer o que os gregos chamavam de segunda navegação, que é exatamente quando toda a tripulação vai lá, pega os remos e começa a remar, porque não dá porque se eles não fizerem isso, eles vão ficar parados. Então, a segunda navegação é exatamente o Platão pegando no remo e forçando a coisa para ir para frente, falando, olha, a gente não pode ficar dependendo do vento, precisa buscar algo mais. Então ele traz esse novo ar para a filosofia, né? essa nova dimensão, digamos assim, né? Que é essa coisa do suprassensível. O Reale aqui vai dar dois exemplos interessantes de por que isso é necessário. Né? Dois exemplos, duas linhas de raciocínio percorridas pelo Platão que de alguma forma evidenciam essa necessidade da busca do suprassensível para além das realidades corpóreas. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte, vamos supor que alguém se pergunte por que esse livro aqui é belo. Por que esse livro é belo? Eu olho para esse livro e eu realmente acho um livro muito bonito. Eu acho que vocês talvez concordem comigo, é um livro muito belo.
E o que dá a ele essa beleza? Qual é a causa da beleza nesse livro? Né? O que tem nesse livro que denota essa beleza, que faz com que ele tenha beleza? Né? Uma explicação naturalista tenderia a falar que é por causa da cor, que é por causa da figura, que é por causa de algum tipo de harmonia, por causa de algumas questões, digamos assim, materiais, por algumas características do próprio objeto. Mas o Platão vai dizer que essas são apenas concausas, né? Como eu falei anteriormente, são apenas causas intermediárias. São causas por meio das quais a beleza se expressa nesse livro aqui. Não são elas, de fato, o que causam a beleza, primeiramente. Né? Porque a gente poderia tirar a cor disso aqui, né? Esse livro é marrom. Tá, se você acha que a explicação é por causa da cor, esse livro é marrom, se eu tirar a cor marrom e colocar a cor, sei lá, azul, como é o caso do outro volume que está ali atrás, esse aqui, ó, esses dois aqui, ele continuaria sendo belo. Né? Talvez continuasse sendo belo, e a gente, então, teria de descartar essa hipótese da cor. A figura é a mesma coisa. Eu conheço outras coisas com outras figuras, né, com outra disposição de letras e tudo mais, com características absurdamente diferentes disso daqui, e que são consideradas belas, e que eu olho e consigo enxergar a beleza através dessas características. Né? É isso que o Platão quer colocar. A beleza está se manifestando aqui nesse livro através da característica marrom, através do formato das letras, através da posição das letras, através de várias dessas coisas. Mas apenas através delas. Elas não são causa como que imediata da beleza. Né? Elas não são causas que, se você suprimir algumas delas, o livro vai passar a ser feio ou vai deixar de ser belo. Não. O que existe na realidade e que tem algum contato, a gente vai falar disso melhor depois, mas que tem alguma influência nesse livro aqui, é a beleza em si. Não é algo que está fisicamente neste livro, mas é algo que existe separado do livro, que é a beleza em si, é a forma da beleza, é a ideia da beleza, que se manifesta nesse livro aqui através da cor, através da figura, através de todos esses elementos materiais que esse livro comporta. Esse é um exercício relativamente fácil de fazer. Você pode pegar aí na sua casa qualquer objeto, dois objetos absolutamente distintos e que você considera belos, e começar a ver que eles têm poucas coisas verdadeiramente em comum fisicamente. Salvo engano, no Hípias Maior, o maior ou menor, mas acho que é o maior, o Platão dá um exemplo de duas estátuas absolutamente diferentes. Uma feita de ouro, uma feita de mármore, e que representam coisas distintas. E aí eles estão tentando ver, por que as duas são belas? Porque se a gente disser que é o ouro que causa a beleza na estátua, a gente não pode dizer que o outro é belo, né? Porque o outro não tem ouro. A gente considera a outra estátua bela, mas ela não tem ouro. A gente acaba no final meio que concordando que essas duas estátuas não têm nada em comum. Né? Tirando o fato de serem estátuas, as duas diferem absolutamente, representam coisas diferentes. Uma talvez represente um animal, outra represente talvez um ser humano, um herói de guerra, alguma coisa assim. E elas são absolutamente distintas, mas têm a beleza em comum. Mas o que tá? Eu não consigo identificar fisicamente essa beleza, essa característica física. Então ela deve ser algo que vai além. Né? Sem contar que, aí, ainda nesse exemplo, se a gente dissesse que por acaso a beleza talvez estivesse no fato de serem estátuas, bem, a gente tem várias outras coisas aí que não são estátuas e que são belas. Né? Vai, o pôr do sol, não sei, uma árvore, qualquer coisa do tipo. Então sempre dá pra gente problematizar nesse sentido, né? Tentar buscar aquela referência material e que nunca é comum a todas essas coisas belas, né? Para ficar no exemplo da beleza. Então é um exemplo que é um exercício, aliás, melhor dizendo, que você pode fazer aí na sua casa, tentar identificar o que torna essas coisas belas. E o Platão vai dizer que é a beleza em si. A beleza é essa forma que existe separada das coisas e das quais essas coisas participam. A gente vai desenvolver isso melhor daqui a pouco, mas só para ficar no exemplo, para vocês tentarem fazer esse exercício de dar esse salto. Um outro exemplo que ele dá, e isso aparece na Apologia de Sócrates, salvo engano, é o seguinte. Bem, Sócrates está preso. Nós precisamos agora pensar na causa de ele estar preso, né, no motivo pelo qual ele está preso. O que causa a sua estadia no cárcere, digamos assim. Bem, eu poderia dizer que é o corpo dele que está dentro do cárcere. É o que causa, né? Sem o corpo, ele não poderia estar lá. Ok, mas o mero fato de haver essa presença do corpo não significa que ela precise estar necessariamente no cárcere. Poderia estar em qualquer outro lugar. Ele poderia pegar o seu corpo e ir para algum outro lugar, sair do cárcere. Por que isso não acontece?
E aí o Reale vai dizer aqui que, na verdade, esse fenômeno tem uma causa moral. O Sócrates tentou fazer o que era bom, acabou fazendo o que era errado em relação à legislação de Atenas, e com isso ele acabou sendo preso. Ele, enquanto uma pessoa boa, ele aceitou a sua pena e foi até o cárcere. Então, a causa desse movimento não foi exatamente o próprio corpo dele estar no cárcere, né? Houve toda uma causa anterior que fez com que o corpo dele fosse até o cárcere. Então existe uma causa aí com sentido mais moral. Aí é outro exemplo que o Reale dá. Bem, antes de ir para uma explicação um pouco mais detalhada do que é o mundo das ideias, como as pessoas costumam dizer, e inclusive eu vou falar um pouco porque esse termo não é muito adequado, o Reale vai comentar aqui com a gente a respeito da influência de Platão para o que veio depois. Como eu falei no começo, a gente lê Platão até hoje e, de maneira geral, essa contraposição entre o plano suprassensível, entre o plano imaterial e o plano material, é algo que vai marcar a filosofia profundamente daí em diante. Então todo mundo daí para frente é de alguma forma influenciado por Platão. E ele menciona ali que seja por uma rejeição dessa ideia de que você deve recorrer ao suprassensível para explicar o sensível, seja por uma aceitação mesmo, evidentemente. Então, todos os filósofos daí para frente ou vão concordar com Platão nesse sentido, ou vão negar essa segunda navegação platônica. E nesse sentido, Platão está aí até hoje, independente de se as pessoas concordem ou não com ele. E a partir daí que vão poder existir noções, por exemplo, de material e imaterial, sensível, suprassensível, empírico e metaempírico, físico e suprafísico. Então, só a partir de Platão que a gente pode falar dessas realidades. Nos outros vídeos, sempre que havia algo de uma natureza distinta, de uma natureza além do físico, ou pelo menos que indicava algo nessa direção, eu tentei deixar claro de que falar em imaterialidade, em algo suprassensível, em metafísica, ainda era algo um pouco precipitado, porque essa noção de realmente algo distinto do material e que está, portanto, fora dele, fora da esfera da materialidade, é algo muito próprio do platonismo e do que vem depois, influenciado pelo Platão. Então, antes disso eu evitei usar esses termos, agora a gente já pode começar a usar com um pouco mais de conforto, porque a gente tem uma definição muito explícita do que é uma coisa e do que é a outra. Bem, essas realidades suprassensíveis, o Platão vai apelidar de eidos ou ideia em grego. E aí por isso que a gente tende a traduzir como ideia, só que não é o sentido de ideia como um pensamento que eu tive, eu tive uma ideia hoje, eu tive uma ideia do que eu posso fazer agora, do que eu posso fazer para resolver esse problema. Não é um simples pensamento nesse sentido. Por isso que a tradução mais própria provavelmente seria forma. Falar em forma, aquilo que define o que é, aquilo que causa, aquilo que confere ordem, harmonia de alguma forma. Sempre algo nesse sentido. Então esqueçam a ideia de que é um puro pensamento, a ideia como... Enfim, vocês entenderam, como é dito no sentido corrente do termo, e vamos passar a usar forma, que eu acredito que seja mais apropriado. Ele vai falar aqui, as ideias em suma não são simples pensamentos, mas aquilo que o pensamento pensa quando liberto do sensível, constituem o verdadeiro ser, o ser por excelência. Em outras palavras, as ideias platônicas são as essências das coisas, ou seja, aquilo que faz com que cada coisa seja aquilo que é. O Platão vai usar a palavra aqui paradigma e modelo também, pelo menos em traduções seria isso, paradigma, modelo, aquilo que a coisa é, o que ela deve ser. Então eu consigo identificar que uma cadeira é diferente de um elefante porque elas têm formas distintas. O que me aparece ali, vamos dizer assim, o fenômeno da cadeira e o fenômeno do elefante correspondem a ideias diferentes, a formas diferentes. A gente vai ver mais depois como a gente faz para identificar isso. E aqui o Reale vai até comentar que também é usado o em si, por si, e também em si e por si. Então o belo em si, o bem em si e assim por diante. E ele vai falar aqui que tais expressões, na verdade, indicam o caráter de não relatividade e o de estabilidade, o caráter absoluto das ideias. Afirmar que as ideias existem em si e por si significa dizer, por exemplo, que o belo ou o verdadeiro não são apenas relativamente a um sujeito particular, como pretendia, por exemplo, o Protágoras, nem constituem realidades que possam ser manipuladas ao sabor dos caprichos do sujeito, mas, ao contrário, se impõem ao sujeito de modo absoluto. Então, todas as coisas do mundo correspondem a essas realidades que são absolutas, eternas. Apesar do movimento que ocorre aqui, eu posso pegar uma cadeira, dividi-la em partes e transformar numa mesa, por exemplo.
apesar desses movimentos das coisas concretas, as realidades suprassensíveis continuam imutáveis, continuam plenas na sua natureza. E para resumir tudo isso que foi falado até agora, ele vai falar que as verdadeiras causas de todas as coisas sensíveis, por natureza sujeitas à mudança, né, como eu acabei de dizer, não podem elas mesmas sofrer mudança. Do contrário, não seriam as verdadeiras causas, não seriam as razões últimas e supremas. Então as coisas aqui se movem, né, eu posso transformar uma cadeira em uma mesa, por exemplo, uma mesa numa cadeira, exatamente porque existe esse paradigma absoluto do que é uma cadeira e do que é uma mesa. Bem, ele vai dizer aqui que o conjunto dessas formas é o que se chama hiperurânio. E ele vai dizer aqui algo muito importante. Note-se que lugar hiperurânio significa um lugar acima do céu, ou acima do cosmo físico. E, portanto, constitui representação mítica e imagem que, entendida corretamente, indica um lugar que não é absolutamente um lugar. Então, pelas próprias características das ideias, como nós falamos, né, de algo absoluto, de algo imaterial, elas não podem ocupar espaço. Então não faz sentido a gente falar em um lugar onde as ideias estão. Isso é uma observação muito importante, porque assim, eu acho que quando todo mundo ouve pela primeira vez essa ideia de formas suprassensíveis e formas que determinam como as coisas são, as pessoas tendem a imaginar talvez a forma da cadeira, né, para usar o exemplo que a gente estava usando agora, como que o contorno invisível da cadeira, assim, meio que o espectro da cadeira voando, né? E não é isso, né? Você não tem como representar isso fisicamente. Você só consegue imaginar com a sua mente, você só consegue conceber, melhor dizendo. Você não consegue imaginar fisicamente, olha, a ideia da cadeira está aqui. Não existe aqui para a ideia da cadeira. A ideia da cadeira se manifesta no mundo sensível, a gente vai entrar em detalhes sobre isso depois, mas a ideia da cadeira se manifesta no mundo sensível através dos entes materiais que correspondem a ela, né? Mas ela em si não aparece no mundo sensível, apenas imagens imperfeitas dela. Então, nesse sentido, para o Platão, o sensível só se explica mediante o recurso ao suprassensível, o relativo com relação ao absoluto e o móvel com relação ao imóvel, e o corruptível com o eterno. Bem, e qual é a estrutura desse mundo ideal, né, desse mundo das formas, do hiperurânio? O Reale vai dizer aqui que existem ideias de todas as coisas. Né, ideias de valores estéticos, ideias de valores morais, ideias das diversas realidades corpóreas, aí a cadeira, né, como a gente falou, ideias dos diversos entes geométricos e matemáticos, dos quais a gente vai falar depois, e assim por diante. Então existem ideias, existem formas próprias de qualquer uma das coisas que existem. Exatamente através das quais a gente pode dizer que isso é isso, aquilo é aquilo, né? Como eu disse, né, sempre bom trazer de volta, se eu pego uma cadeira e pego outra cadeira, às vezes elas podem ter características insanamente diferentes, fisicamente falando, mas e a gente talvez tenha dificuldade de buscar nessas características físicas aquela em nome da qual as cadeiras podem ser chamadas cadeiras. Talvez elas não tenham nada em comum, mas ainda sejam cadeiras, né? Ou nada fisicamente em comum. É essa a ideia que o Platão está tentando trazer, e que existe, portanto, uma essência da cadeira que é externa à cadeira e que pode ser usada para explicar porque eu reconheço isso como uma cadeira e não reconheço uma mesa ou um computador como uma cadeira. As ideias também estão dispostas hierarquicamente. Isso é muito interessante e a gente vê isso muito claro nos raciocínios dos diálogos platônicos. Assim, tem muito diálogo que isso fica muito claro, né? O Reale vai dizer aqui que as ideias inferiores implicam as superiores, numa ascensão contínua até a ideia que ocupa o vértice da hierarquia, ideia que condiciona todas as outras abaixo dela e não é condicionada por nenhuma outra delas. Então aí a gente já vê aquela ideia de gênero e espécie. Eu não sei se ele usa essa terminologia. No Aristóteles isso vai ser com certeza uma questão metodológica, uma questão, serão conceitos fundamentais para se entender o pensamento do Aristóteles, mas aqui a gente já tem a ideia de gênero e espécie. Então existe a ideia de animal, e dentro da ideia de animal existe a ideia de cachorro, de gato, de leão, de homem, por exemplo. Então sempre há uma lógica, digamos assim, de gênero e espécie em relação a qualquer uma das ideias, né? E as ideias estão sempre subordinadas umas às outras, e essa ideia em si inclui várias outras e assim por diante. Salvo engano, é no Sofista ou é no Protágoras, que são dois diálogos platônicos,
acho que é no Sofista mesmo, em que eles estão tentando buscar a essência do sofista e da sofística de maneira geral, e aí nessa tentativa, né, nesse esforço, eles começam a concluir que a sofística é uma espécie de caça, porque ela está indo atrás de alguma coisa, né? Você consegue imaginar por que a sofística pode ser colocada como uma caça, né? Você está caçando jovens, por exemplo. Então, a partir daí já se abrem várias possibilidades. Então é uma caça, ok. Mas dessa ideia de caça, existem caça, por exemplo, de peixes, caças de leões, caças com cachorros, caças de seres humanos. Então aí, sabe, essa espécie dentro do gênero caça. Então é uma caça que caça seres humanos, mediante não sei o quê. Então aí vai destrinchando toda uma árvorezinha. Isso não está desenhado nos diálogos platônicos, mas você consegue perceber que existem sempre essas ideias mais gerais e que podem ser divididas em ideias menores, né? É exatamente a noção lógica de gênero e espécie que a gente tem. Pelo menos é algo muito parecido, ainda que aparentemente não tenha esse nome aqui no Platão. Então nos diálogos platônicos isso acontece bastante. A gente está buscando uma ideia específica e aí a gente tenta ver as ideias mais gerais nas quais aquela ideia se encontra, e aí a gente vai descendo, vai especificando, até alcançar aquela ideia em especial, né? No caso, a ideia de sofística, como eu falei agora há pouco. Tem vídeo sobre sofistas no canal aí, se você quiser ver, pode dar uma olhada. Bem, como eu falei, a gente pode ir subindo até as ideias mais gerais e descendo até as ideias mais particulares. Isso todo num esquema de articulação de ideias contidas nas outras ideias e assim por diante. O que acontece quando a gente sobe absolutamente na hierarquia das ideias, digamos assim? Qual é aquela ideia que está acima de todas e que abarca todas as outras? Aquilo do qual você pode dizer de qualquer coisa, aquilo que está acima de todas as outras ideias, da qual todas as ideias partem. Essa coisa será o bem. O bem é aquilo de que nós falamos um pouquinho no último vídeo, aquele elemento da filosofia do Platão que o Platão não escreveu muito sobre. Então a gente tem aí uma deficiência um pouco de entender o que era isso. O Reale vai falar bastante disso aqui agora, esse aqui é o próximo tema do que a gente vai falar aqui no vídeo, mas é bom relembrar aquilo de que falamos no outro vídeo, que é de que o Platão não deixou nada escrito sobre isso, o Platão apenas deu alguns cursos, alguns discípulos anotaram, o Platão ficou bolado, etc, etc. Se você não sabe isso, volta no outro vídeo para ver, mas se você já sabe, então vamos lá. Essa ideia do bem, então, não é uma substância ou essência, mas firma-se acima da substância, transcendendo-a em dignidade hierárquica e em poder. E aqui então a gente entra naquela questão das doutrinas não escritas do Platão, naquelas coisas sobre as quais ele não escreveu. E aí o que o Reale vai colocar aqui, né? O Reale tem um livro sobre isso, que é a Nova Perspectiva em Platão, salvo engano, e enfim, vocês podem ir atrás aí de dar uma olhada, e aqui ele explica um pouco como se dá esses elementos superiores da metafísica platônica e como eles se relacionam aos inferiores. O Reale vai dizer aqui que essa doutrina do bem, que é chamada de bem pelo Platão, nos discípulos dele está expressa como o uno. E ele vai dizer que isso é bem compreensível pelo seguinte: o uno sintetiza em si o bem, pois tudo quanto o uno produz é bem. O bem é o aspecto funcional do uno. Existe uma noção grega de uma certa correspondência da ordem com o bem. Talvez isso aos olhos modernos seja um pouco difícil de enxergar, mas não sei, você que está assistindo aí, talvez consiga perceber que a ordem traz essa ideia do bom, essa ideia da medida, que é uma concepção grega muito, muito comum, que se contrapõe ao caos, etc, etc. O uno, então, é esse princípio supremo, é esse absoluto que está acima de todas as outras ideias. Ainda perto do uno ali, um pouco abaixo, numa categoria, numa gradação ontológica, digamos assim, existe a díade, que seria um princípio de indeterminação. Enquanto o uno é um princípio de determinação, a díade seria um princípio de indeterminação. O Reale vai colocar aqui que a uno se contrapunha a um segundo princípio, igualmente originário, mas de ordem inferior, entendido como princípio indeterminado e ilimitado, e como princípio de multiplicidade. Esse princípio seria a díade, e também pode ser chamado de dualidade indefinida. E por que ele está estabelecendo isso? Ele está colocando isso porque a partir desses dois princípios, a partir do uno como um princípio de fato primeiro e da díade como um princípio também superior, vai nascer
as ideias. Ele vai dizer que da colaboração desses dois princípios originários procede a totalidade das ideias. O uno age sobre a multiplicidade ilimitada como princípio limitante e determinante. Então, percebam, né? Existe um princípio de ordem e um princípio de pluralidade, de desordem. E aí o uno, ele informa isso, ele transforma aquilo em algo, ele dá harmonia, confere ordem àquela multiplicidade, e daí nascem as ideias, né? Tanto que as ideias são múltiplas, né? Elas têm esse aspecto de serem múltiplas, apesar de cada uma em si mesma encerrar a sua natureza. É interessante a gente perceber isso, que apesar de as ideias serem exatamente essa unificação em relação à natureza das coisas materiais, né? Então, colocando dessa forma, tentando simplificar um pouco, ou seja, há várias cadeiras e elas são cadeiras em nome daquela cadeira em si, ainda assim que essa cadeira em si tem essa característica de unidade, as ideias, de uma maneira geral, elas são múltiplas, né? Há a ideia da cadeira, há a ideia da mesa, há a ideia da beleza, da verdade, enfim, e assim por diante. E aí o uno, então, ele acaba servindo como esse princípio formal, para usar uma terminologia posterior, mas que serve para a gente entender aqui, como princípio formal, e o princípio da multiplicidade serve como um substrato material, né, para a gente usar essa contraposição forma e matéria, que talvez já seja familiar a alguns de vocês. Isso é difícil de explicar mesmo, tá? Desculpa, eu estou tentando, eu juro para vocês que eu estou tentando. Mas é que, claro, né, entendendo material não no sentido do físico propriamente dito, porque, enfim, a gente sabe que as ideias não são físicas, mas ele fala que tem aqui como uma matéria inteligível, né, só para a gente poder fazer essa analogia de forma e matéria. Então existe o caos e a ordem e o caos, e aí a ordem como que se apropria desse caos e a unifica, e aí confere harmonia, faz com que ela não seja mais aquela bagunça toda, né, típica da multiplicidade, como a gente já viu até aqui, né? A gente falou de Parmênides, falou dos pluralistas depois, então existe sempre essa questão da pluralidade, da multiplicidade como um problema, e o uno acaba fazendo com que isso faça sentido. Eu espero que tenha ficado claro desse jeito. Bem, consequentemente, daí a gente pode dizer algumas coisas. Né? Que o uno é um princípio de ser, porquanto, como vimos, o ser, ou seja, a essência, a substância, a ideia, nasce precisamente da delimitação do ilimitado. Né? Então existe essa pluralidade de ideias, só que cada uma possui esse elemento de unidade. É princípio de verdade e de cognoscibilidade, porquanto só aquilo que é determinado é inteligível e cognoscível. Né? Então a gente não consegue captar aquela coisa que é múltipla, que é absolutamente plural. A gente precisa de um elemento de unidade ali para a gente poder compreender. Né? E é também princípio de valor, porque a delimitação implica, como vimos, ordem e perfeição, ou seja, uma positividade. Né? E eu reitero mais uma vez, né? Isso aí não é para você ouvir e entender imediatamente. Isso é para você pegar, ficar mastigando, levar para os seus dias, pensar ao longo da semana, ficar tentando enxergar isso nas coisas. Por que realmente, né, precisa ter uma ideia de ordem, uma ideia de caos, né, como é que existe essa coisa da multiplicidade, da unidade nas coisas, né, como isso é um certo conflito que existe e que de alguma forma precisa de uma explicação. Então, realmente, filosofia de uma maneira geral é um exercício para a gente levar para a vida. Assim, não adianta você pegar uma frasezinha, ver se aquilo é verdade, articular com as conclusões, não basta isso. Você precisa de explicações, às vezes, muito maiores e muito mais complexas, muito mais completas até, e que para você conseguir compreender bem o que o autor pensou quando ele quis dizer isso, não basta simplesmente olhar para meia dúzia de frases, de proposições e de articulações lógicas. Você precisa olhar para a realidade. E olhando para a realidade você consegue, talvez, espero eu que eu ajude nesse processo, eu espero que vocês consigam ver essas dualidades, ou enfim, qualquer que seja a teoria que o autor estiver colocando, né? Que vocês vejam a necessidade de algo suprassensível e assim por diante. Eu estou falando isso porque realmente isso é difícil. O Platão aqui estava provavelmente muito mais preocupado em explicar ali o que ele estava sentindo, o que ele tinha percebido na realidade, do que propriamente transformar isso aqui numa coisa muito fácil. Né? Não é fácil, ok? Então, para entender isso aqui bem, vocês vão precisar ir atrás de Platão, vocês vão precisar pegar Platão para ler Platão e ler sobre Platão também. Então não pensem que só porque vocês não entenderam alguma coisa aqui agora, só porque está um pouco confuso, é confuso mesmo, ok? Então fiquem tranquilos aí, beleza?
Bem, voltando então à explicação, essa coisa de um princípio de ordem, um princípio de caos, segundo o Reale aqui, ele traduz em termos de metafísica uma característica muito peculiar do espírito grego, nos seus mais variados aspectos, que se manifestou como estabelecer limite para aquilo que é ilimitado, como encontrar ordem e a justa medida. De novo, aquela ideia da justa medida, a ideia da ordem, da perfeição, da harmonia. Agora, o Reale vai comentar um caso muito particular de ideias que tem uma relação um pouco diferente dessa relação que a gente está vendo. Não é que fogem à regra, mas que tem uma natureza um pouco diferente e que ocupa um espaço muito curioso na doutrina platônica, como a gente vai ver agora, que são os entes matemáticos. Então a gente está falando de formas, o triângulo, um quadrado, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ele vai dizer aqui que os entes matemáticos encontram-se no degrau mais baixo da hierarquia do mundo inteligível. Então você tem os princípios supremos. Abaixo desses princípios supremos você tem as várias ideias, as várias formas das coisas do mundo. E abaixo dessas formas, coisas do mundo, você tem os entes matemáticos. O degrau, como ele disse aqui, mais inferior dessa hierarquia de coisas suprassensíveis. Diferentemente dos números ideais, esses entes, os entes matemáticos, o triângulo, o 1, o 2, o 3, são múltiplos, embora sejam inteligíveis. E é por isso que eles são intermediários. O que isso quer dizer? Quando ele fala aqui do 1, do 2 e do 3, ele precisa aqui separar os entes matemáticos da essência dos entes matemáticos. E isso fica um pouco confuso porque, querendo ou não, são ambos inteligíveis, não são sensíveis. E por que é importante fazer essa diferenciação? Os números ideais dos quais nos ocupamos não são os números matemáticos, mas os metafísicos. Então, há os números metafísicos e os números matemáticos. Isto é, são, por exemplo, o 2 como essência da dualidade, o 3 como essência da trialidade e assim por diante. Os números são as essências dos números matemáticos. Os números metafísicos são as essências dos números matemáticos. E, como tais, são não operacionais. Isso significa o seguinte: quando eu falo de um triângulo, ok, eu consigo conceber um triângulo. Eu sei que isso não é material. Mas quando eu concebo um triângulo, é um triângulo particular. Eu posso imaginar vários triângulos particulares. Então os triângulos não são exatamente ideias. O triângulo não é exatamente uma ideia. Há os triângulos abstratos, que são os triângulos matemáticos, mas que não são ideias ainda, porque eles têm essa pluralidade. O mesmo vale para o 2, ou para o 3, ou para o 4. Posso ter vários 2, vários 3, vários 4, só que eles são 2, 3 e 4, exatamente na medida em que respondem a essa ideia suprema, em que participam dessa ideia suprema do 2, do 3 e do 4. Um exemplo que pode deixar isso mais claro é o seguinte: quando eu estou fazendo uma soma, eu não estou somando a ideia do 2 com a ideia do 3. E aí daria a ideia do 5. Não, eu estou somando o 2, um indivíduo 2, com um indivíduo 3, e o que resulta num indivíduo 5. Então, esse 5 é 5 em relação à ideia do 5, o 2 é 2 em relação à ideia do 2, e o 3 é 3 em relação à ideia do 3. Da mesma forma, se eu digo que um homem encontrou com um cachorro, eu não estou dizendo que a ideia do cachorro, a forma do cachorro, encontrou com a essência do homem. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que um indivíduo cão encontrou com um indivíduo homem. Então, é exatamente a mesma coisa. Só que a questão dos números fica um pouco mais complicado, porque a gente está falando aí de entes que não são materiais. Entes que são abstratos, mas ainda assim não chegam a ser ideias. Nas palavras do Reale aqui, esses entes matemáticos são intermediários na medida em que, de um lado, são imóveis e eternos como as ideias, não estão no mundo material, são exclusivamente inteligíveis, e, por outro lado, há deles muitos da mesma espécie. Então eu posso conceber vários triângulos diferentes, todos abstratos, sem que eles deixem de responder a essa ideia do triângulo. Então, daí que vem essa intermediariedade dos entes matemáticos em relação ao mundo das ideias e em relação ao mundo sensível. Esse livro que eu usei aqui é o Platão, do Reale também. Ele explica... Cara, para entender Platão, leia isso aqui. É muito bom mesmo, e isso aqui dá bastante detalhes a mais do que ele dá
na história da filosofia, aqui do livro, né? Então fica aí a recomendação para vocês, Reale, né, Platão, do Reale. Bom, agora que a gente já falou um pouco dessa estrutura do mundo inteligível, indo até os entes matemáticos, né, descendo até os entes matemáticos, o Reale agora vai mostrar como que se forma o mundo sensível, né, como que é essa relação do mundo inteligível com o mundo sensível. E para quem está meio sem entender essa coisa dos princípios e tal, talvez agora isso fique muito mais claro. E ele vai dizer aqui que a relação entre o mundo sensível e o mundo das ideias é muito parecido com a do mundo das ideias em relação ao mundo dos princípios, digamos assim, o mundo dos princípios, mas a relação entre as coisas sensíveis com as ideias é uma relação muito parecida estruturalmente com a relação das ideias com os princípios supremos. Ele vai colocar aqui: assim como o mundo inteligível deriva do uno, que desempenha a função de princípio formal, e a díade indeterminada, que funciona como princípio material, né, ainda que inteligivelmente concebido, né, não é matéria no sentido físico, como eu acabei de dizer, também o mundo físico deriva das ideias, que funcionam como princípio formal e também derivam de um princípio material, que aí sim seria realmente a matéria com caráter físico. Então existe o que o Reale chamou naquele outro livro que eu acabei de mostrar, de uma estrutura sintética de unidade na multiplicidade. Existe então o uno e a díade, e dessa união sintética entre unidade e multiplicidade supremas, né, nascem as ideias, né, são feitas as ideias, são geradas as ideias, e das ideias, né, o mundo sensível é gerado exatamente quando as ideias desempenham esse papel de unidade junto com um princípio material que desempenha esse papel de multiplicidade. Só que nesse caso agora é realmente físico, material mesmo, né, no sentido próprio. Então aí nasce um mundo sensível. Então você tem essa estrutura que se repete da unidade na multiplicidade, né, na estrutura da metafísica platônica. Isso é muito interessante, eu acho isso genial. Todavia, enquanto na esfera do inteligível o uno age sobre a díade indeterminada, sem necessidade de mediadores, porque ambos os princípios são de natureza inteligível, né, então o uno é inteligível, a díade é inteligível, então eles se relacionam sem nenhum problema. O mesmo não ocorre na esfera do sensível. A matéria, ou receptáculo sensível, nesse substrato de fato físico, que Platão denomina chora, ou hora, que é a espacialidade, eu não estava preparado para falar isso em vídeo, eu acho que é a hora que fala, esse princípio material apenas participa de modo obscuro do inteligível, permanecendo à mercê de um movimento informe e caótico. Então por que aqui no mundo sensível as coisas são tão confusas, existe um movimento, existe toda essa realidade múltipla? Por que o múltiplo, de algum modo, prevalece mais do que no caso da relação do uno e da díade, dando nas ideias? Né? Por que aqui existe toda essa multiplicidade e todo esse caos, num certo sentido? Exatamente porque a matéria e as ideias são de naturezas absolutamente diferentes. Então não tem como que fosse uma harmonia perfeita. Então aqui a gente vive meio que nesse limbo, né, dessa mistura de ser com não ser, de certa forma. Mas, de qualquer forma, fica a pergunta, né? Como as formas suprassensíveis conseguem se relacionar com a matéria sensível? Né? Nas palavras do Reale, como é possível então que as ideias inteligíveis possam agir sobre o receptáculo sensível e do caos surja o cosmos sensível? Como que isso é possível? A resposta de Platão é a seguinte: existe um demiurgo, isto é, um deus artífice, um deus que pensa e que quer, portanto é um deus pessoal, o qual, assumindo como modelo o mundo das ideias, plasmou esse receptáculo sensível segundo esse modelo das ideias, gerando dessa forma o cosmos sensível. Então, há essa inteligência, vamos colocar assim, fora do mundo sensível que o plasmou segundo as ideias, né? Que pegou esse princípio sensível, esse receptáculo aqui, como ele diz, e informou-o, né? Concedeu forma segundo as ideias. E aí, para facilitar isso, o Reale até coloca aqui, né, que o esquema sobre o qual Platão se baseia para explicar o mundo sensível é, portanto, absolutamente claro. Há um modelo, um mundo ideal, existe uma cópia, um mundo sensível, e existe um artífice, que foi quem operou essa geração. O mundo inteligível, o modelo, é eterno, como é eterno também o artífice, a inteligência. O mundo sensível, ao contrário, construído pelo artífice,
nasceu, isto é, foi gerado no sentido verdadeiro e próprio do termo. Então ele não existia antes e foi gerado. E aí o Reale até se pergunta, né, por que o Demiurgo foi fazer isso? Por que ele decidiu criar a realidade sensível? Ele vai dizer aqui que o artífice divino gerou o mundo por bondade e por amor ao bem. Segundo ele aqui, né, entre aspas, acredito que seja uma citação do próprio Platão, porque Deus, querendo que todas as coisas fossem boas e à medida do possível não fossem mais, tomou tudo quanto havia de visível, que não se encontrava calmo, né, então causas da multiplicidade descontrolada, mas se agitava de forma irregular e desordenada, e o fez passar da desordem para a ordem, acreditando que isso era muito melhor do que o anterior. Com efeito, nunca foi nem é lícito ao ótimo fazer outra coisa, senão a mais bela. Ele vai falar aqui também que o Platão concebe o mundo como vivo, porque ele concebe o mundo como vivo e inteligente, porque julga o ser vivo e inteligente mais perfeito do que o que não é vivo e não inteligente. Então, como o Demiurgo, nessa extrema bondade, decidiu gerar o mundo ali da melhor forma que ele pôde, ele também dotou o mundo de inteligência e de vida. O mundo, portanto, é uma espécie de Deus visível, e deuses visíveis são as estrelas e os astros também. E uma vez que esta obra do Demiurgo é perfeita, ela não se corrompe. O mundo nasceu, mas não perecerá. Então, como o Demiurgo fez ali com a mais máxima excelência ali do que ele podia, então o mundo ele é perene, ele não termina nunca, ele tem um tempo ilimitado. Para finalizar, então, ele vai dizer que, enquanto eterno, o mundo inteligível está na dimensão do é. Isso é importante para a gente, talvez ajude a situar um pouco aí quem estiver perdido nessas questões platônicas, né? O mundo inteligível está na dimensão do é, sem o era e sem o será. O mundo sensível, ao contrário, está na dimensão do tempo, que é a imagem móvel desse paradigma eterno que é o hiperurânio platônico, como uma espécie de desenvolvimento do é através do era e do será. Por isso implica geração e movimento. Bom, pessoal, eu não sei quanto tempo durou esse vídeo, provavelmente durou muito, mas eu espero muito que eu tenha conseguido explicar as coisas aqui. Explicar essa questão platônica é um pouco difícil para quem está fazendo uma história da filosofia e não está, vamos dizer assim, se aprofundando muito nos autores, no sentido de um estudo extenso sobre cada um deles. A história da filosofia é exatamente tentar trazer o essencial, e como eu mencionei ao longo dos momentos desse vídeo agora, eu espero muito que tenha ficado o mais claro possível, e que vocês, a partir disso, consigam ter alguma orientação a respeito da metafísica platônica. De qualquer modo, fica a recomendação do livro do Reale, aqui, bibliografia complementar aí para nossa série, né? E, bem, podem colocar aí nos comentários algumas dúvidas, sugestões, comentários sobre o vídeo. Se você tem algum trecho de texto, ou algum texto mesmo para recomendar a respeito de Platão aí para o resto da galera que está acompanhando a série, fique à vontade, por favor, coloque. Né? Platão é realmente um autor que precisa ser entendido, e se ele não for entendido, não se entende bem o que vem depois. Então é fundamental que a gente entenda direito Platão, e a gente deve usar de todos os nossos recursos aí para poder fazer isso, ok? Espero que tenham gostado, deixem um gostei, compartilhem com aí as pessoas que vocês acharem que possam se interessar, inscrevam-se no canal, e é basicamente isso. Valeu!